Olá, pessoal, muito legal. Olha só esse podcast da Espaço Aéreo. Aliás, vai se inscrevendo aí no canal, eu tenho aqui um convidado muito especial que eu já queria trazer há algum tempo para bater um papo. Nós estamos falando, o objetivo desse podcast é justamente falar com você, piloto, né? Piloto de linha aérea, piloto que está na aviação executiva, aquele piloto também que voa só por esportes, e o aluno, o estudante, né? Que tem talvez dificuldade com meteorologia. Cá entre nós, meteorologia é uma coisa que é uma ciência, sem dúvida, né? Mas a gente não aprende isso na escola, né? Meteorologia. Talvez você fale, não, mas em geografia, né? A gente estudou talvez um pouco isso e tal. Mas aplicada à aviação, aí faz toda a diferença e como isso é importante no planejamento do voo. Bom, eu trouxe hoje aqui o Iremar, né? O Iremar, meteorologista, amigo nosso de muito tempo, né? E ele é um especialista em meteorologia aeronáutica. Aliás, né, na sua formação, ele é formado meteorologista pela USP, mas toda a sua trajetória, desde os tempos de FAB, fez o curso de meteorologia na FAB, mas desde os tempos de FAB, atua na meteorologia aeronáutica. E cá entre nós, a meteorologia aeronáutica é um ramo bem específico, com detalhes muito bacanas, né? E a gente vai ter aqui um papo descontraído, não é aquela ideia de ficar muito técnico, não, mas eu pretendo, então, traduzir aqui algumas perguntas que talvez todo piloto gostaria de fazer a um cara que conhece. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a gente vai tirar a dúvida, falando, não, eu acho que é isso e tal. E o Iremar, né? Aliás, Iremar, muito obrigado por estar com a gente aqui, né? E esse cara aqui é aquele cara que manja muito, inclusive, da questão da legislação, onde está escrito. Não, isso é assim porque está aqui, entendeu? É bem isso aí mesmo. É um grande especialista. Milmar, por favor, cumprimente o nosso público aí, que eu tenho muita coisa para perguntar para você. Bom, pessoal, boa tarde, né? Depois da apresentação aí já do Soares, só queria fazer uma pequena observação. Sei. É que dói muito o meu coração quando alguém fala assim, que meteorologia eu vi em geografia. Meteorologia devia ser vista em física, né? Porque olha só. Quando eu fiz a minha formação na USP, a gente estuda toda a física praticamente e toda a matemática. Estudamos do cálculo 1 ao cálculo 4, equações diferenciais parciais, ordinárias. Por quê? A meteorologia basicamente vive por modelagem numérica, né? Eu tenho essa pergunta aí. E as modelagens numéricas são geradas através, né, do algoritmo do modelo numérico de programação. Então a gente estuda programação, estuda toda a física, né? Até física quântica. Estudamos lá na USP, no Instituto de Física, para ter uma ideia. É mesmo? A física vai no Instituto de Física, os laboratórios de física. A matemática, muitas vezes, vai no Instituto da Matemática. E o restinho da meteorologia, realmente, no nosso instituto. Então, realmente, é uma ciência exata, né? E geografia, a gente vê mais a área de climatologia. Climatologia, é verdade. Né? Que é mais, digamos assim, é mais a lateralzinha da meteorologia. Mas por isso que, às vezes, todo mundo acha que meteorologia está ligado à geografia. Na verdade, é a física e a matemática. Não, você sabe por que eu estou falando isso? Porque todo mundo associa meteorologia à geografia justamente por essa questão de clima e tal. Porque se você pensar direito, cara, aonde que se estuda meteorologia na escola secular? Em lugar nenhum, na verdade. Em lugar nenhum. Quer dizer, você estuda física, você estuda matemática e olhe lá, né? Quer dizer, mesmo assim a gente sabe que é meio daquele jeito. Mas, sem dúvida, é uma ciência. E eu acho que a meteorologia nunca teve tanto avanço e tanta precisão hoje. Não é verdade? Eu estou falando besteira.
porque o nível de acerto hoje é fantástico, né? Então, e as previsões cada vez mais assim balizadas por informações de satélite, de radares e tal, etc, né? Sim, a meteorologia ela está cada vez melhor, porque os nossos computadores estão cada vez com maior capacidade, né, de programação e de processamento, claro. Porém, né, a gente ainda tem a limitação. Mesmo tendo supercomputadores e ultracomputadores, que são chamados na Europa, né, nós temos o supercomputador aqui no Brasil, lá no CPTEC, e ultracomputadores na Europa e Estados Unidos, que são muito rápidos. Porém, assim, toda a dinâmica da atmosfera, todas as equações físicas que geram essas previsões, elas têm um limite. Então, os processamentos não são suficientes. Para ter uma ideia, se eu quisesse saber, colocar todas as equações da atmosfera, todas sem nenhuma... sem tirar, por exemplo, atrito, algumas coisinhas, né, no algoritmo que facilitam o processamento, daqui a uma semana saberíamos a previsão de amanhã. Então a gente estaria com uma previsão que já passou. Então, para ter ideia com esses nossos ultracomputadores. Então a gente ainda precisa avançar. Mas sim, as previsões estão muito boas, porque a gente faz alguns resumos nas equações, né? E principalmente para a nossa área, né, que é a meteorologia aeronáutica, que é nosso foco aqui, o nosso foco é mais 24 horas à frente, algumas vezes uma semana à frente, que é o caso de grandes sistemas meteorológicos, como os furacões, entradas de frentes. Então, uma semana à frente tá bom. 15 dias o modelo já começa a errar muito. E depois disso eu digo que não é mais previsão, é profecia. Profecia, exatamente. Algumas dão certo, outras dão errado. Tem umas mães de santo aí que... aí já... Mas elas erram feio também, né? Erram feio também. Mas escuta, aproveitando, falando da meteorologia aeronáutica, ela tem um caráter muito vertical, né? Da atmosfera na vertical, que varia muito, né? As camadas e tal, dependendo do nível que você voa e tal, etc. Quando a gente fala, e aí, né, falando de planejamento de voo, todo mundo concorda, é o nosso público que basicamente então é piloto e tal, sem dúvida, todo mundo tem que se preocupar num planejamento de voo, um piloto consciente vai fazer um planejamento de voo, é lógico que ele tem que estar preocupado com fazer uma avaliação meteorológica. E aí nós temos vários recursos hoje, certo? Hoje tem vários recursos. Mas, por exemplo, vamos falar existe o planejamento de voo nacional, em pequena distância e em longa distância. E no Brasil, cá entre nós, a gente consegue cobrir uma longa distância bem longa, né? Porque é um país continental. Se você pensar norte-sul, mesmo leste-oeste, você tem grandes distâncias. Tem alguma dica, assim, para o cara voar nacional? Depois eu vou falar sobre a questão do voo internacional, mas que carta seria interessante? Como que deveria ser esse planejamento? Assim, de forma rápida, como que seria... olha... Nacional, inicialmente. Curta e uma distância longa, vai. Inclusive, na espaço aéreo, né, a gente já tem vários produtos já, né, no nosso livro, né, nas nossas aulas. O Iremar, juntamente com o Cabral, né, eles são os autores, né, de meteorologia aplicada à aviação, né, para piloto comercial IFR, PCFR. Olha, tá show, hein? Se eu fosse você, eu procurava saber melhor sobre isso. Mas continue, Iremar. Então, assim, a gente até já gravou uma aula, né, que foi sobre... A gente falou toda a parte de meteorologia, com códigos e cartas, e no final a gente tinha um pequeno briefing meteorológico, umas dicas de como fazer o briefing. Então, basicamente... Em linhas gerais? Em linhas gerais, para áreas a nível do Brasil, né, que até mesmo sendo um país continental, mas vamos nos restringir apenas na nossa localidade, a rede MET já é bem suficiente, né, para quem voa só dentro do Brasil, a rede MET, e eu sempre aconselho, independente se é nacional ou internacional, ver um site que é o Wind, né? O Wind, bem conhecido o Wind, O Wind, né? é bem Todos conhecido, muitos pilotos já conhecem, por quê? Algumas pessoas me perguntam, Iremar, mas é um site oficial, assim como o da NOAA, né? O Aviation Weather Center, como a rede MET? Eu digo, olha, ele não é um oficial, não está homologado. Porém, os dados dele são oficiais. Né? Por quê?
dentro Ele dele colhe os está, dados sim, claro, o modelo numérico que é o GFS, o SMWF e o ICON que eles têm, são os dados, né, que são utilizados pelos meteorologistas para fazer essas cartas, SIGWX, para ver uma carta WIND, o próprio WFC norte-americano, eles pegam o GFS como base, né? Então, os dados são oficiais e é um site excelente, porque o layout dele é muito didático. Sim, Diferente é verdade. de pegamos uma carta Wind Aloft Prog, né, a carta de vento e temperatura, E é dinâmico, né? Fica ele é aparecendo, dinâmico, né? você consegue ver horas à frente, dias à frente, você consegue fazer essa dinâmica. Então, imagem de satélite, né, para cobrir uma dimensão nacional. Por quê? Eu gosto de dizer que é bom você dar uma olhada no todo. Então, eu vou fazer um voo Recife-Manaus, né, Porto Alegre, né, que agora está parado, mas do sul do país até o Maranhão, né, fazer norte, sul, leste, oeste. Pego uma imagem de satélite primeiro para dar uma olhada na minha rota, para eu ter uma noção do que vai acontecer. Isso algumas horas anteriores do meu voo. Um piloto né? inexperiente, um estudante, ele consegue interpretar bem lá na... O imagem Essa que é a satélite, a gente até às vezes explica isso nas aulas, né? Tanto na aula na universidade quando eu dou aula e também às vezes nossos produtos da própria espaço aéreo a gente explica alguma coisa de imagem satélite. Por quê? Tem uma diferença entre interpretar uma imagem satélite na frequência do visível Isso. e na do infravermelho. Então, sim, mesmo que seja experiente, é bom ele saber, ele ter nem que seja um curso ou algumas dicas. Sim. Porque uma imagem no infravermelho, por exemplo, ela nos dá temperatura, porque é um raio laser, digamos assim, que ele vê topo de nuvem. Então, às vezes, eu vejo uma área toda vermelha e o piloto já interpreta que tudo aquilo ali é CB, cumulonimbus, tempestade e Não apocalipse. necessariamente é. Eu até digo apocalipse, né? Eu até exagero. Não, isso tudo não é apocalipse, né? Alguns pontos ali. E daí você tem que refinar o seu conhecimento. Se você pegar uma imagem, por exemplo, na RedMatch, e você pega tempo severo convectivo, que é uma das abas da RedMatch, lá ele tem uns plots exatamente das descargas atmosféricas que estão ocorrendo no nosso país. Claro, chega até a África, mas basicamente a gente está focando agora no nacional, um voo nacional, doméstico. Então você consegue ver, primeiro é mais satélite, toda aquela área magenta, grande ou vermelho. E daí quando você olha o plot da descarga atmosférica, você vê uma área concentrada menor. Então aquilo ali é onde realmente o CB está formando uma barreira e tal. E toda aquela área... Onde tem descarga elétrica. Em toda então, aquela em área outras vermelha, palavras. às vezes, eu estou vendo CBs e cirros. Porque os cirros também são frios. Ou seja, o cirrus mascara o centro do CB. Já a imagem do visível, quem olha a imagem do visível e tem um olho um pouco mais clínico, parece que aquilo ali está borbulhando, igual uma panela de pressão, uma panela que está borbulhando. Então eu consigo ver rugosidade nas nuvens, né? E aquela rugosidade eu consigo ver topo de CB. Então as duas imagens são para focos diferentes. Na verdade, as duas se completam. Então é bom o piloto buscar um pouco mais o conhecimento, né? Não só achar que aprendeu lá no PP em 1800, na época que ele fez, ou até alguém que está começando agora a achar que sabe tudo, não. Procura mais a diferença entre imagem de satélite no visível, infravermelho, pega algum produto nosso na espaço aéreo, né? E daí para ter essa visão mais clínica. Aliás, qual é a diferença entre o radar meteorológico, esse que a gente consulta na RedMatch, e o radar da aeronave? Olha, o radar meteorológico que está fixo... Me parece, eu não sei, como leigo, me parece que a imagem é parecida, né? Não eles têm a mesma frequência, né? Basicamente, o que é a banda X, né? Existe a banda S, banda X, existem várias bandas. O radar meteorológico ele não deixa de ser um micro-ondas, o que a gente tem em casa. Porque a frequência dele é para interceptar a gota d'água e ele interagir com a gota de água. Aí depende da banda que a gente utiliza, porque é gotas de águas maiores ou menores, ou seja, identificar nuvem ou realmente chuva. Agora, a diferença básica é, primeiro, o piloto tem que saber qual tipo de radar que ele está usando na sua aeronave. Não estou dizendo a imagem, que a imagem praticamente ela vai gerar quase que a mesma coisa. Ele tem que saber como usar aquele equipamento. Porque ele pega para cima, para baixo. Sim, o baixo, tilt ele tem que dele saber, e às vezes tem o módulo automático que eu lembro... Ele vai buscar? Eu lembro do A320, tinha alguns radares numa empresa aérea que eu dava aula, que eu dou aula ainda,
ele focava, alguns desses radares, ele focava a base da nuvem, porque eles deduziam que na base da nuvem, se estivesse precipitando, estava dentro do CB precipitando. E muitas vezes dentro da nuvem, no nível dele, se ele ajustasse o tilt mais ou menos 10 graus do nível dele, estaria muito mais intenso. E às vezes, quando ele coloca no automático, ele está focando a base e estava dizendo que não tinha nada na frente dele. Então, primeiro tem que saber usar. Agora, a imagem, basicamente o radar de solo, ele é para um planejamento. Mas o saber usar aí, lógico, você falou que o radar ele vai para a base da nuvem. Se deixar no automático. Se deixar no automático. E depende do tipo de equipamento, porque às vezes um mesmo A320 que tínhamos na empresa, às vezes tinha vários estilos de equipamentos diferentes. Então, cada um tinha sua peculiaridade. Aí, por exemplo, o 777, né? Ele já tinha uma visão 3D, a tela que aparecia para o piloto era uma visão 3D, já tinha outros softwares envolvidos, então depende muito. Agora, a interpretação da visão do radar... Basicamente é a mesma. É a mesma, é aquele negócio. O de solo, que está lá, é para planejamento, de 2 horas de antecedência no máximo, a nível de Brasil. E o do radar da aeronave é basicamente o tático. Eu já planejei, já tenho uma noção de que vai estar para frente. Claro que em algumas horas ou minutos pode mudar, mas se for um grande sistema, ele sabe que está por ali. E aí é o tático, fazer um desvio. Só que justamente esse tático é saber mexer naquele equipamento que ele está operando. Aí é um curso, possivelmente, da própria empresa aérea, que ele vai estar trabalhando, ou executiva, etc. Mas tocando em miúdos, sai do vermelho, né? Sai do vermelho, sai do vermelho que o amarelo fica com uma pulga atrás da orelha. E lembrando que, às vezes, a aeronave voando, ela vê uma nuvem na frente, ela consegue desviar e achava que não tinha nada atrás. E existe, é chamado cone de sombra. Quando uma nuvem está muito densa na frente e ele consegue desviar, e de repente ele acha outra atrás que não estava no radar, é porque ela estava sendo mascarada pela primeira, chamada de cone de sombra. É complicado isso. Então, também. por isso que o planejamento, ele ter visto antes, como é que estava o layout da situação, pode ajudar ele já a pensar, eu vou enfrentar às vezes um cone de sombra. Lá na frente. Lá na frente. Ou seja, até o mesmo tipo de aeronave eu posso ter radares diferentes, eu preciso... Posso ter equipamentos diferentes. E eu preciso ficar ligado nisso, né? Conhecer algum colega que saiba possivelmente buscar informação a empresa sobre isso. pode oferecer um curso para aquele tipo de equipamento. E eu digo equipamento não é o que está lá no radome, é lá na cabine mesmo, como é que ele vai mexer, como é que ele vai utilizar. Porque eu já vi um vídeo de um piloto mostrando o que eu te falei. Ele estava dizendo, olha, ali o CB na frente e o nosso radar não está mostrando. Ele não sabia ou desconhecia que justamente o radar estava tentando focar a base. E aí, mais ou menos com 40 milhas, até menos, que ele começou a detectar. Ele disse, nossa, ali está intenso e aqui está mostrando pouco. Que ainda assim ele não estava... Se ele estivesse mexendo no tilt, ele talvez viria melhor. Fazer o ajuste. Né? Geralmente 10 graus acima, abaixo já é bom para o nível. Né? E aí, no caso de, por exemplo, o corredor Eurosam, né, que você vai muito usado aqui no Brasil, as aeronaves saindo do Nordeste, indo para a Europa, no corredor Eurosam, basicamente é a mesma coisa, quer dizer, ou não, só com o RedMatch, ou além da RedMatch eu precisaria de mais coisa para fazer um planejamento adequado, meteorológico. Sim, aí eu me lembro também, dando aula nessa mesma companhia que você falou, muitos colegas falavam de voo internacional, falaram, olha, antes, se eu vou viajar amanhã para a Europa e tal, já um dia antes, né? Lógico que isso é um cara bem consciente, né? Ele falou, já ia olhando a meteorologia e tal, você acha isso uma boa prática ou não adianta nada olhar uns 2 dias antes, um dia antes de viajar? Será que é boa essa prática de fazer isso? Eu acho importante, pelo menos aí, porque a gente está falando, né, Brasil e Europa, mas pega Europa, Estados Unidos e vice-versa, ou vou para os Estados Unidos. Com um Hurricane Center, né, que é o centro de furacões, eu consigo ter uma previsão com 1 semana de antecedência da chegada de um furacão. Então isso já vai, pelo menos aos poucos, preparando o piloto para o que ele já pode ocorrer. Claro, não exclui, né, próximo do voo dele, horas antes, ele está lá e fazer o seu apanhado final. Mas com 2 dias de antecedência, às vezes 1 semana se for um caso de furacão, ou uma entrada no ITCZ, Zona de Convergência Intertropical, né,
Europa, Brasil, que a gente sempre tem que passar obrigatoriamente pela ITCZ, áreas de turbulência. Então é interessante porque a modelagem ajuda a um planejamento qual rota melhor, passando mais próximo das Ilhas Canárias, um pouco mais distante do continente, né, das duas rotas aí principais que tem. Então ajuda a tentar fugir de uma turbulência possível, uma área mais intensa da zona de convergência intertropical. A ITCZ, falando da ITCZ, a ITCZ é um bicho-papão, né? Nesse corredor Eurosan, especialmente, porque é a passagem obrigatória praticamente, né? Por que forma tanto CB nessa ITCZ? O que acontece ali que forma tanto CB? A ITCZ, ou ZCIT, que a gente chama em inglês, né? Que é International Convergence Zone, né? ZCIT, né? Zona de Convergência Intertropical. Então essa ITCZ, ela é a convergência dos alísios, que a gente chama, os ventos alísios, tanto do hemisfério norte, como do hemisfério sul. Existe uma grande célula, chamada célula de Hadley, que ela sai mais ou menos da latitude de 30 graus, sul e norte, e vai para o Equador. Então essas duas células, o vento em superfície, ele converge na região equatorial. Prova tanto que a ITCZ é chamada de Equador meteorológico, onde esses ventos convergindo é uma zona de baixas pressões. Zonas de baixas pressões geram convergência, que geram as nuvens, e são nuvens intensas. Como a região equatorial é banhada pelo Sol, com mais intensidade, então a atmosfera se expande, chegando aí a 45, 51 mil pés, né? 15 quilômetros, 17 quilômetros aí, em média. E daí os CBs são muito mais intensos, são muito maiores, e áreas de formação de gelo mais intensas e turbulências mais intensas. Então por isso que ela é o bicho-papão, ela é perigosa. E ultimamente está causando alguns acidentes. Né? Aliás, a gente viu, foi em junho, né, que aconteceu aquele caso da Air Europa. Que pousou em Natal. Natal foi, Natal. E com várias pessoas feridas, e tem até uma imagem, todo mundo deve ter acompanhado isso no YouTube, né? Um passageiro chegou a ser arremessado para dentro de um bin. Coisa louca, e muita gente se feriu feio, o avião pousa, e enfim, lógico, possivelmente foi turbulência em função de ter passado naquela região ali. Agora, poxa, a pergunta que fica, o piloto não viu que estava ruim? Quer dizer, como é que tinha passageiro, um monte de passageiro solto dentro do avião, né? E não deu tempo de alertar, quer dizer, não houve planejamento, ele não viu no radar meteorológico, como é que é isso? Olha, uma situação dessa, mesmo que, como a gente falou, né, o tipo de aeronave ela não teria esse problema que a gente falou do tilt automático virar lá embaixo. Então, possivelmente eles viram, mas às vezes a ITCZ ela é tão intensa que forma basicamente uma barreira. E talvez, se eu não estava lá, então eu lembro que é muito delicado essa situação, que eu digo que nessas horas todo mundo quer ser especialista e todo mundo quer dar o pitaco. Então nessas horas eu prefiro, assim, a gente não sabe como é que estava na cabine, mas se ele foi pego por CB, de repente eles tentaram, isso é uma suposição, a área de menor intensidade. Eu não estava lá, não tenho nenhum dados. Então, assim, possivelmente ele não iria adentrar deliberadamente numa área mais intensa. Lógico. Então, pode ser que ele tentou entrar numa área que estivesse com menor intensidade. Mesmo assim, como eu tenho muitos CBs na região, eu tenho uma corrente ascendente e outra descendente muito forte. E essas correntes, com tanta informação, às vezes o radar talvez não consiga detectar numa microescala. Então, possivelmente ele entrou numa área muito turbulenta. O sistema, com certeza, já deve ter avisado de cinto. Pode ser que ou ele avisou num momento muito brusco, muito próximo da situação e não deu tempo, ou realmente, às vezes, os passageiros podiam estar dormindo, não estavam com o cinto desatado, não viram o alerta. Às vezes você, na madrugada ou durante o dia, mesmo assim, alguém vai estar dormindo no voo longo, e às vezes a pessoa não colocou o cinto. Eu acho assim, mesmo quando eu estou voando voos curtos, geralmente daqui para Recife, que é a minha terra, eu nunca tiro o cinto.
Só Sim. tiro se for uma emergência, se eu tiver que ir no banheiro. E isso que eu já vi a previsão, onde é que vai ter melhor situação de turbulência. Você já estudou Eu já qual o analiso melhor tudo. horário para ir no banheiro. Eu já faço todo o cálculo. Por quê? Porque qualquer... Né, a gente acha que às vezes um pequeno solavanco na aeronave, é centímetros. Não, a gente não acha isso. Na verdade, né, qualquer balanço da aeronave pode ser às vezes metros. Eu já peguei um voo na final para Guarulhos, vindo de Recife, que a gente caiu praticamente aí uns 15 metros. Todo mundo que estava com cinto na hora e todo mundo saiu do banco. Né? Então, assim, é uma situação que a sorte só foi a queda. Numa situação dessa deles vindo aí pela ITCZ, deve ter subido, descido várias vezes. É verdade. Então, essa situação é muito mais catastrófica, muito mais danosa. E eu digo que até devem ter tido sorte, pelo que eu vi nas imagens, de não ter tido nenhuma causa fatal. Eu não sei se em algum momento depois... Teve gente ferida, bastante gente ferida. Mas não sei se morreu alguém. acredito que não. Não teve um caso? Peraí, acho que teve Morreu uma o morte. caso. Porque assim... Porque teve 2 casos. Uma situação dessa poderia muito ter gerado. Não sei se gerou, eu não lembro. Na época, né, eu estava meio fora esses dias devido a uma cirurgia, então eu fiquei meio por fora. Mas eu só vi caso, eu não acompanhei depois. Mas é um caso que, se não teve morte, eu digo que foi até uma grande sorte. Embora que quem se machucou muito não se vê com sorte, eu também não me veria, né? Mas acho que o pior de tudo é a vida. Vivo né? é muito bom. Né? O pior de tudo é a vida, né? E vale aquela máxima, né? Voando, a melhor coisa, sem dúvida, é estar com o cinto afivelado. Sim. Né? E esse negócio de turbulência em céu claro? A CAT. Como que acontece? A CAT, né? Olha, a CAT, né, que é a Clear Air Turbulence, né? Ela acontece basicamente... Que não é detectada por radar da aeronave. Porque hoje já tem sistemas novos, eu não sei se já estão nas aeronaves, mas já tinham testes que já conseguia detectar essas turbulências, né, em aeronaves. Não sei se as aeronaves ainda estão em teste ou se os equipamentos hoje, que é basicamente um equipamento que a gente chama de LiDAR, né? Ou SODAR, que um é sônico e outro é eletromagnético. Que existem equipamentos físicos desses, às vezes instalados em aeroportos, devido a gente chama de inhomogeneidade da atmosfera. Ou seja, as pequenas variações de temperatura que podem existir no mesmo nível, ele consegue detectar essas flutuações e consegue detectar a turbulência. Então, assim, a turbulência de céu claro, normalmente, de modo geral, ela não é vista, né? Mas ela pode ser prevista. Prevista o quê? Eu consigo ver a área que ela vai ocorrer através do meu planejamento de voo. Antes do planejamento, isso no meu planejamento de de voo. voo. É por isso que eu digo, quando às vezes eu desafivelo o cinto, eu já vi até isso. Qual a melhor área? Qual é a área mais segura? Né? E a diferença de temperatura que dá esse solavanco, então, no mesmo nível? Para o equipamento detectar, ela consegue ver essa diferença de temperatura. Porque... eu falei da célula de Hadley, né? Mas existe uma outra célula atrás que é a Ferrel e existem as células polares. Então eu consigo ver essas diferenças de altitude de uma área do jato. Essa célula que você fala são aquelas... São as 3 grandes células que regem o nosso planeta. Que movimento atmosférico, Sim. Né? Que é a célula... Hadley, Ferrel e Polar. Hadley, Ferrel e Polar. São as 3. Então os Tem jatos... tanto para o norte quanto para o sul. Como o sul, né? Mais ou menos um espelho. Estou me lembrando do livro lá, Céu de Meteorologia, que tem esse desenho aí das tem células. Esse aí mesmo. Então, assim, basicamente, a célula polar tem os jatos mais intensos e quando a frente fria avança, elas também sobem, chegando às nossas latitudes aí. E também pegamos muitos jatos aqui na área de São Paulo, chegando até a Bahia, né? Até o sul da Bahia. Corrente de jato? Temos correntes de jato até o sul da Bahia, porque a frente fria avançando, ela está se conectando o Wi-Fi com a corrente de jato, tá bom? Enquanto a frente quente, que não temos avançando dentro do nosso país, mas no hemisfério norte tem muito, eu digo que elas são via cabo USB. Porque a frente quente ela toca no jato, causando turbulências severas, sempre. E a corrente de jato, sim, fala. E a frente fria, como ela chega a mais ou menos 1,5 km, mas elas interagem como se fosse um Wi-Fi. Então causa... Em termos de movimento, você fala. Movimentou aqui em cima, a frente fria está embaixo. avançando, a corrente de jato também está avançando por cima. Então a frente fria morre aproximadamente lá no meio da Bahia, chega na Salvador, raras exceções no nosso litoral. Claro que ela chega mais a oeste, mas estou falando no litoral. Até, no máximo, Sergipe, quando ela está muito forte.
e o corrente de jato vai chegando lá mais ou menos até o meio da Bahia, em alguns momentos, né? Eu já peguei uma corrente de jato justamente num dos voos de São Paulo para Recife que eu fui, e foi o voo inteiro com bastante turbulência, porque ela é muito espessa, né? Chega mais ou menos no mapa se você olhar no mapa, ela chega a ter uma espessura quase do estado de São Paulo. Nossa, uma corrente de jato A tem corrente isso? inteira. Só que o que vai causar turbulência são as fronteiras dela. A parte da frente e a parte de trás, que aí vai dar aí mais ou menos... Me explica aí, esse negócio de corrente de jato é basicamente É o resultado dessas células, Hadley Ferrer Polar. Então, é o resultado dessa célula, Dessas células. mas é um fluxo, é um tubo de vento, É um tubo de vento, como se fosse um cano, como se fosse um e cano. o vento é sempre Num certo sentido. de oeste para leste, sempre, na corrente de jato. Os ventos são acima de 80 nós para ser desenhado numa carta SIG-WX. Aliás, eu queria que você me explicasse esse negócio aí. Na SIG-WX, não sei, gente, se está ficando muito técnico esse papo que ia ser descontraído e tal, não sei se está ficando... Mas fala um pouco da SIG-WX e dessa informação do corrente de jato abaixo de 80 nós. Como é que... Olha só, quem faz planejamento de voo, fique ligado nisso. Bom, a corrente de jato, ela só é desenhada numa carta SIG-WX acima de 80 nós. Porém... Por quê, cara? Porque 60 nós de corrente de jato, cara, pegando de proa... Sim. É uma porrada. Ou de cauda, dá uma puta diferença num planejamento Dá uma de diferença. voo. Só que E por que não põe menos, meu Deus do céu? Não, isso foi convencionado, né? A própria ICAO convencionou. É regra. É regra e a gente desenha assim. Porém, no dia a dia, a gente consegue ver pelas cartas de vento, ou, como eu falei, tanto Na India Loft, você fala, a gente consegue perceber consegue perceber, só que assim, o piloto tem que ter uma visão muito clínica, né, para conseguir enxergar isso numa carta Wind Aloft Prog. Por isso que eu sugiro olhar o wind. Se pegar o wind e você coloca o seu nível de voo um pouco acima, um pouco abaixo para estudar a região que vai voar, no wind ele começa a desenhar as correntes de jato lá. Eu tinha mandado... Mesmo abaixo, dá para ver 60, 70 nós. Eles desenharam a partir de 80 em amarelo. Eu fiz uma observação, mandei para o site, não sei se só fui eu, claro, do mundo, né? Mas na época eles não diferenciavam a corrente de jato do normal, acima de 80 nós e abaixo. Então eu mandei um e-mail para o site, na época, e expliquei, olha, lembrando que vocês focam muito na aviação, e na aviação, a partir de 80 nós, que é desenhado o jato. Aí começou a ficar em amarelo. Olha. Antigamente só ficava até um azulado, um roxo. Então, assim, mesmo assim, dá para fazer esse planejamento de voo, porque esses ventos abaixo de 80 nós, eles têm as cores azuladas e têm a velocidade. E para o seu planejamento, vento de proa, vento de cauda, través, isso tudo pode ser utilizado no wind. Na carta de vento, pode? O Wind Aloft Prog? Pode, né? Na verdade, a gente chama Upper Temperature and Air, né? Aloft Charts, né? Uppers. Os americanos não chamam Wind Aloft Prog. Não sei por que a gente ainda usa o termo Wind Aloft Prog, que é carta de vento e temperatura. Porque dá a impressão que é só vento, né? E é temperatura também. Então, assim, essas cartas, elas têm que ter um olho muito clínico para conseguir entender que ali tem um jato ou algo próximo. Por isso que, às vezes, hoje nos sites ajuda muito. Que legal. Olha que bacana, né? Essa informação aí. Lógico, tem um monte de coisa que eu gostaria de perguntar. Olha, eu não sei se vocês... Eu estou gostando muito desse papo. Acho que tinha muita coisa. De repente, Iramar, a gente precisava marcar. A gente marca. Eu estou com uma relação aqui enorme de coisa, mas não vai dar para falar, porque a gente tem um limite aí, né? Mas me explica uma coisa que não quer calar, né? Uma pergunta que não quer calar, que nós tivemos, não há muito tempo, a criação do CIMAER, né? Que é um centro de meteorologia e tal, etc. E tinha os centros meteorológicos no Brasil, espalhados pelo Brasil e tal. E o centro meteorológico de Guarulhos foi o único que ficou. E foi ficando, ficou.
não vai acabar, vão acabar com o Centro Meteorológico do Guarulhos ou ele continua? Porque, na verdade, esse Centro Meteorológico hoje é da Nave Brasil, né? Tem empresa que saiu da Infraero. Explica pra gente aí, porque muita gente fala, mas por que que tem, né? Não é tudo no CIMAE, quer dizer, não é um centro maior de previsão. Por que continua Guarulhos? O que tem em Guarulhos? Fizeram algum trabalho? O que é? Bom, deixa eu começar do final, né? Você perguntou se vai acabar ou não vai. A única certeza que a gente tem, uma das poucas certezas da vida, é que o boleto vai chegar no final do mês. Sim, sem dúvida. Tirando isso, né? A outra a gente agora sabe, com taxas bem altas. Taxas bem altas. É. Então, assim, na verdade, não dá para saber se realmente vai acabar ou não. O que a gente tem hoje é que o Centro Meteorológico de Guarulhos, ele está dando um grande apoio ao CIMAE, que é o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica, né? Como é que surgiu o CIMAE? Eles acabaram com os centros que tinham, né, meteorológicos que estavam nos aeroportos, basicamente nas 5 regiões, né? E daí criaram um grande centro, que também implodiu, de certa forma, né, o CNMA, que era o Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica. Então, o CNMA acabou, que ficava em Brasília, a Manaus também, Centro Recife, tudo isso acabou e juntou tudo no Rio de Janeiro, no CIMAE. Então, o CIMAE, ele tem uma limitação, né, talvez de efetivo, de gente para trabalhar. E, por enquanto, o Guarulhos dá muito apoio. Inclusive, Guarulhos tem previsores de anos e anos de experiência e muito competentes. Região, né? Inclusive, Guarulhos, os previsores também, que eram do Centro Meteorológico do Galeão, que agora estão na Nave Brasil, né? Que a Nave Brasil é Infraero, era a antiga Infraero, a parte operacional, né? A Infraero ainda existe, mas a Nave Brasil é a parte operacional que virou Nave Brasil. Então os previsores do Galeão ainda estão lá fisicamente e eles estão vinculados a Guarulhos, eles fazem um trabalho único. E acho que deve estar na faixa aí de uns 20 a 25 previsores somando os dois locais. Então eles dão muito apoio porque praticamente 80% dos TAFs, ou seja, as previsões dos aeroportos do país, está com o Centro Meteorológico de Guarulhos. Os TAFs para o país todo? Praticamente 80% do país. Dá para olhar na ICA 10517, tem um anexo, acho que é Foxtrot, e nesse anexo lá na ICA 10517, ele mostra quais os TAFs que Guarulhos faz, quais os TAFs que o CMI, que é o Centro Meteorológico Integrado do CIMAE faz. Então, só que o CIMAE faz todas as outras coisas. Eles fazem também aviso de aeródromo, aviso de cortante de vento, faz outras informações, além de, acho que uns 20% aí, chutando na média, de TAFs de aeroportos do Brasil, tá bom? Então, aí acho que devido a ainda ter bastante gente para trabalhar, talvez com o tempo, né, não sei, aí é um planejamento, né, talvez do DCEA, tem que ver o que é que eles devem achar, né? Mas talvez com o tempo o pessoal se aposentando na Nave Brasil, pode ser que vão acoplando no CIMAE, aí desaparece, mas talvez os previsores vão ficando no CIMAE e quem sabe no final aí talvez fique só os militares da aeronáutica, né? Como previsor, ou contratando civis também, previsores civis, para trabalhar lá dentro do CIMAE. Aí eu não sei, é planejamento deles. Mas assim, infelizmente... Me parece que no Brasil falta meteorologista, né? A gente está precisando muito de meteorologistas, porque as pessoas estão se aposentando. É que o brasileiro não gosta muito de matemática e física, talvez. E a gente está ficando com pouca gente. Por exemplo, aqui a gente vem em São Paulo, né? Eu estou sempre recebendo propostas de aulas e às vezes eu tenho que negar porque eu não tenho tempo, porque não dá. E principalmente a nossa área aeronáutica, né? Pouca gente quer se meter nessa área aeronáutica. Às vezes os meus amigos meteorologistas que se formaram comigo e de várias turmas, ninguém entrou nessa área. Todo mundo vai para a área de previsão, vai entrar num clima-tempo da vida, vai entrar numa área da agrícola que financeiramente é muito atraente. Você acabou ficando na meteorologia aeronáutica em face de já ter uma formação na Força Aérea. Eu tinha experiência já na Força Aérea. E aí acabou natural, passei né? a dar aulas em empresas aéreas e isso aí foi naturalmente ficando na área aeronáutica mesmo. O civil mesmo, na verdade, ele quando entra numa faculdade ou melhor, numa universidade de meteorologia, dificilmente ele vai para a área aeronáutica. Eu não conheço ninguém. E olha que eu já me formei
A minha graduação eu formei em 2015, 14, por aí. Você fez a graduação em meteorologia na USP. Na USP E depois a e já emendei o mestrado e em nenhum momento... E o mestrado já foi na área aeronáutica? Já emendei na área aeronáutica, voltado justamente para um estudo de uma dissertação com equipamento no aeroporto de Guarulhos. Olha que bacana. Que é o perfilador de vento. Então, assim, não conheço dessas formações. Há pouco tempo se formou um, que eu fui até da banca dele de graduação, lá na USP, os professores me chamaram, começou da área aeronáutica. Certo. Eu tive a honra de ser chamado pelos meus ex-professores para participar da banca desse aluno. Ele era piloto, ele é piloto, e daí ele fez a faculdade de meteorologia, e daí ele se formou, e eu até ouvi há pouco tempo fazendo um curso aí de tráfego aéreo internacional. É mesmo? Só que assim, seria uma pessoa boa para entrar, porque ele já conhece. Aí eu conversei com o professor que deu aula para ele sobre isso, ele disse, olha, ele não tem interesse, ele quer só voar. Olha que interessante, é engraçado isso, olha, essa situação, porque, olha só, a aviação atrai muitas pessoas, né? Não sei o quê, mas engraçado, meteorologia parece, meteorologia aeronáutica, que é tão importante, né, para planejamento, qualquer piloto, você perguntar para qualquer um, qual o nível de importância que você acha que total... O planejamento de voo, não pode falar em planejamento de voo sem meteorologia. E, por outro lado, parece que não atrai tanto assim, né? E meteorologia a gente sabe, né? Ajuda na prevenção de acidentes, melhora a performance, economia, né? Um planejamento melhor de uma empresa aérea. Pode economizar muito em voos, né? Às vezes remanejar a sua própria malha para evitar um aeroporto que tenha muito fechamento por nevoeiro no horário específico. Eu remanejo, nem que eu tire uma aeronave daquele horário ali, eu tenho 10 aeronaves que sempre voam naquele horário, eu atraso, remanejo naquela época do ano, eu tiro coloco 9. Uma aeronave que eu economizei já é uma economia para a empresa. E às vezes um estudo disso, muitas vezes até as empresas aéreas, eu já lancei algumas dicas para eles contratarem meteorologistas mesmo. E olha que eu nem estou dizendo para mim, porque eu ainda tenho 12 anos para me aposentar e sim eu vou estar livre para trabalhar. Mas assim, eu sugiro isso e até teve uma empresa que entrou em contato comigo que está interessada. Mas assim, de modo geral, lá fora, a meteorologia é muito bem vista. A análise de um briefing meteorológico, se você olhar de um meteorologista lá nos Estados Unidos, que ele está dando um briefing para uma equipe de pilotos, o profissionalismo é interessante. Aqui no Brasil a gente não tem essa afinidade, nem dos próprios meteorologistas da área aeronáutica, que hoje a gente não tem mais nem como dar briefing para um piloto numa sala, porque a gente está limitado no máximo a um telefonema. É ruim isso, porque hoje, numa companhia aérea, por exemplo, o briefing meteorológico acaba ficando na responsabilidade do DOV, que fez o planejamento de voo. E se o piloto não conhecer de meteorologia, por isso que a gente está falando aqui, a importância disso, quer dizer, de estudar, fazer cursos e tal, para poder fazer o seu planejamento particular, porque afinal você que vai estar lá no voo, né? E depender única e exclusivamente de um DOV que fez um apanhado ou pegou as cartas só e tal e te entregou, quer dizer... E você está jogando a responsabilidade para o DOV, que no máximo ele tem um conhecimento, porque ele tem um curso, né? Anualmente a gente dá curso para eles, mas ele, para ter o discernimento ou para ter fazer uma avaliação, um currículo para dizer por que eu fiz isso, no final até para eles fica difícil, porque está expondo um profissional que não está preparado. Às vezes ele pode ter muito conhecimento na área, mas no final o que importa é o papel. Vai dizer, mas como você tomou essa decisão se você não é meteorologista? É complicado. Então ele fica sem defesa, até numa situação judicial. É complicado, realmente é isso aí. Ô Iramar, adorei esse papo aqui, mas olha, faltou uma página e meia de perguntas, mas enfim, a gente marca outro dia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem outros podcasts muito interessante. Olha que assunto, quanta coisa sai aí falando de meteorologia aeronáutica, tá? Obrigado, Iramar, grande abraço. Se quiser despedir da nossa audiência e tal, fique à vontade. Eu agradeço aí a participação de todos,
né? A gente está à disposição aí sempre lá na Espaço Aéreo com o Soares para qualquer dúvida, questionamento, né? De vez em quando vocês mandam para a gente aí algumas perguntas, para mim, para o Cabral, e a gente sempre que pode, né, consegue o mais rápido possível responder. Então estamos à disposição, porque afinal de contas, até alunos meus quando pedem, né, para uma previsão para voar, dizem, Iremar, mas você está de férias? Eu disse, não, mas se eu não te ajudar, se eu puder te ajudar e eu não te ajudar e acontecer um acidente, eu vou ficar com isso, né, para mim. Então, assim, eu estou ajudando a pessoa num planejamento, às vezes, para salvar uma vida. Então, isso é importante. Legal, muito legal. Então, fica a dica aí. Se inscreve no canal que tem muito conteúdo bacana, tá? Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Obrigado. Felicidades.